Há uns 25 anos atrás, né, eu já dava palestras, cursos, eu já fazia formação de professores. Eu lembro que eu queria inovar um pouquinho, né, nas minhas transparências. Transparências, para aqueles que não sabem o que significa. O projetor multimídia é uma invenção relativamente recente, eu diria que de uns 20 anos para cá, né? Antes a gente dava palestras com transparências, é isso mesmo, a gente era um acetato, né, uma folha transparente que a gente escrevia com canetas específicas e colocava, né, numa superfície acesa, né, uma superfície de vidro que tinha uma luz por baixo e projetava o que estava naquela transparência era projetado na parede. Então era assim que dávamos palestras, eu diria 25, 30 anos atrás. E eu, né, como uma pessoa de ponta, né, uma pessoa já moderna, né, tecnológica na época, isso era o auge da tecnologia, queria fazer transparências bastante interessantes. E eu lembro que eu tive a ideia de pedir à minha turma de sexto ano, sexta série, que é hoje equivalente ao sétimo ano, né, do fundamental. Eu pedi para a minha turma de sexta série para fazer um desenho. Eu lembro que eu pedi assim, falei assim, gente, olha, eu dou palestras, dou cursos para professores, e eu queria fazer uma transparência bacana, então eu queria que vocês fizessem para mim um desenho que representasse o cérebro como lugar de guardar as coisas. Eles ficaram me olhando assim. Eu percebendo que eles não tinham entendido direito o que eu tinha falado, imagina qual é o ímpeto que um professor tem diante de um grupo de crianças que olhavam para ele, né, com aquela cara de que não entendi nada. E expliquei. Mas como expliquei? Expliquei! E falei assim, gente, olha, imagina um desenho que você vai fazer, mas esse desenho, quem olhar para esse desenho tem que enxergar o seguinte, o cérebro é lugar de guardar as coisas. O cérebro é como se fosse um arquivo, né, um lugar de guardar as coisas. E eu continuei observando alguns olhares, né, de que não estava entendendo absolutamente nada. E aí eu, naquela euforia de explicar, o que fiz eu? Dei um exemplo. Né? Dei um exemplo. Falei, por exemplo, imagina que você desenha um cérebro cheio de gavetinhas, né? O cérebro como lugar de guardar as coisas, entendeu? Imagina se você desenha gavetas no cérebro. Isso seria um desenho representativo daquilo que eu estou pedindo para vocês. O cérebro como lugar de guardar as coisas. Mas olha, não vale esse desenho, não vale essa ideia. Eu estou pedindo que vocês pensem em novas coisas, sejam criativos, por favor, tá bom? Façam desenhos e tragam na próxima semana, na próxima aula, que eu vou dar um prêmio ao desenho, ao melhor desenho. E não só vou dar um prêmio, mas eu vou passar a usar esse desenho nas minhas transparências e também num livro que eu estou escrevendo. Estava escrevendo um livro à época e falei, vou colocar esse desenho também no livro, vai ficar bacana, eles ficaram animados e tal. Pois é. Semana seguinte, entro eu nessa turma, todo animado, todo motivado, curiosíssimo. E falei assim, e aí, fizeram os desenhos? Fizemos, tal, beleza, tal. Final da aula, tal. Recolhi os desenhos. Quando eu comecei a olhar os desenhos, cérebro com gavetinha, cada cérebro com gavetinha mais bonito que outro. Realmente, eles eram muito talentosos, né? Mas os que não eram cérebro com gavetinha era uma coisa assim bem derivada, entendeu? Era um cérebro que ao invés de gavetinha colocaram assim compartimentos, entende? Não saíram daquela ideia, né? E eu assim, bastante frustrado, olhando, falei, caramba, eu vou ter que escolher o cérebro com gavetinha mais bonito, né? Aí eu estava saindo já da aula, né, da sala de aula, ficou um menino por último, o Wellington, nunca me esqueço dele, virou-se para mim e falou, professor, eu também fiz um desenho, mas eu acho que o meu tá errado. Aí eu falei, tá errado? Mas por quê? Deixa eu ver o seu desenho. E o Wellington me mostrou o desenho que ele tinha feito. Sensacional. O Wellington, ele desenhou, né, um computador, né, ou seja, e no lugar da CPU, que é aquele lugar onde fica, né, o HD, a memória do computador, ele colocou uma cabeça. E saía da cabeça fios conectados, né, ao vídeo, né, ao monitor e tal, ou seja, e aí ele me explicou, eu achei tão bonitinho, ele falou, professor, não sei se o senhor entende de computador, mas aqui é a CPU, o cérebro está no lugar da CPU, a CPU é o lugar onde fica tudo guardado, é a memória do computador. E eu falei, nossa, Wellington, mas que desenho bacana. Mas me conta uma coisa, por que você acha que esse desenho tão bacana está errado? Aí ele, é porque todo mundo fez cérebro com gavetinha, eu pensei que eu não tinha entendido bem.
Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico número 9. E nós vamos falar hoje exatamente sobre essa questão, né? Sobre essa questão desse hábito, né? Dessa mania de nós professores explicarmos. Nós gostamos de explicar. Eu acho até que isso é que nos caracteriza, né? O bom professor, o que ele faz? Ele explica muito bem, né? Quanto melhor ele explica, melhor professor ele é. E aí, eu lembro que esse episódio que aconteceu com o Wellington, né, com essa minha turma de sexto ano, já uns 25 anos atrás, me fez pensar bastante e foi um divisor de águas na minha vida como professor. Porque eu comecei a pensar sobre aquilo, né? Comecei a pensar sobre aquilo e comecei a pensar assim, caramba, o que levou esses meninos, né, a desenharem quase que todos eles cérebros com gavetinha, né? Ou seja, em primeiro lugar eu pensei assim, bom, foi o meu exemplo, eu expliquei muito e tal, mas por que eles não saíram desse modelo? Né? E aí eu fiquei também, veio a segunda ideia também, eu falei, porque a escola, ela é um modelo, né? Ou seja, a escola adora oferecer modelos, e quando a gente oferece modelos, nada contra os modelos, mas a gente impede um pouco o cérebro de funcionar da maneira que ele funciona. E por que nós, professores, fazemos isso? Por que fizeram isso com a gente? É simples assim, né? Onde é que eu aprendi a ser professor? Onde é que você que está me ouvindo aprendeu a ser professor? Ah, imagino que vocês alguns tenham pensado assim, foi nas aulas de didática que eu tive no meu curso normal, ou na licenciatura que fiz, né, na pedagogia, lá as aulas de didática é que me ensinaram a ser o professor que sou hoje. Tolinho. Tolinha. Foi nada, né? Foi nada, para com isso. Não foi, e sabemos que não foi, né? Ou seja, até porque a maneira como a grande maioria de nós dá aula é muito parecida com a maneira que os nossos professores deram aula para a gente, e não com aquilo que os nossos professores de didática disseram que era para a gente fazer. É só a gente parar para pensar nisso. Mas isso vai ser um assunto para um outro papo pedagógico. A grande questão agora é o seguinte, como nós somos muito parecidos com os professores, né, que nos deram aula, a gente acaba repetindo essas questões na sala de aula. E uma coisa a gente acaba deixando passar. Aquilo que a neurociência está nos ensinando a cada dia, a cada momento, a cada descoberta, que é como que o cérebro aprende. Esse é o grande mistério, né, que a neurociência está tentando nos ajudar a descobrir. Como é que o cérebro aprende? O cérebro aprende, gente, de forma significativa quando ele é desafiado e não quando ele recebe respostas prontas. Né? Oferecer respostas prontas para o cérebro é meio que desativá-lo, porque a neurociência já nos mostrou que o cérebro ele gosta de fazer fechamentos, ele gosta de identificar ali o mistério, ele gosta de entender as lógicas. Né? A compreensão do significado ocorre de maneira muito mais forte, muito mais profunda, quando o aluno tem a oportunidade de construir hipóteses, né, a partir daquele sentido inicial que ele formou. Né? Então, a melhor maneira de aprender significativamente é levar o aluno a construir hipóteses sobre o porquê que aquilo funciona e oferecendo a ele elementos para que essas hipóteses possam se tornar cada vez mais comprováveis. Né? Então, é preciso que nós, professores, nos desvinculemos da crença. A gente acredita muito nisso, exatamente porque a gente dá uma aula muito parecida com aquela que nos deram, né? Daquela crença enraizada em nós, que a escola enraizou em nós, né? De que a aprendizagem é um simples processo de transferência de informações. Isso não é, nunca foi e nunca será. Né? Eu não sou a fonte dos conteúdos que o aluno precisa aprender. Eu sou o estímulo, né, que vai desafiar esse aluno a perceber, né, os conteúdos que ele precisa aprender. Aprender significativamente exige correr riscos. É isso mesmo. Aprendizagem exige correr risco, fazer tentativas, buscar saídas. Né? E o nosso papel, o papel do professor, nesse contexto de levar o aluno a aprender, é sermos estrategistas, elaboradores de situações para que a aprendizagem possa ocorrer. É isso, na verdade a gente precisa desenvolver estratégias. E nesse contexto, atenção, nesse contexto, muita explicação atrapalha mais do que ajuda. É isso mesmo que você ouviu. Explicar muito atrapalha mais a aprender do que ajuda. Que coisa, né? Nossa, quase inacreditável isso. O nosso papel, enquanto professores, deve ser muito mais o de ensinar a pescar do que o de entregar o peixe já frito e quase que mastigado para o garoto só engolir. Né? Por que isso?
Por que o nosso papel precisa ser o papel de ensinar muito mais a pescar? Talvez a melhor explicação seja porque o mundo precisa muito mais de pescadores do que engolidores de peixe. Não é isso? A gente não vai transformar o mundo com engolidores de peixe, a gente vai transformar o mundo com pessoas que saibam pescar. Pensemos nisso. Explicação demais atrapalha muito mais do que ajuda em sala de aula. Pensemos mais na nossa função enquanto desafiadores, enquanto estrategistas, né? Enquanto contrapositores de ideias, para que essa aprendizagem possa ser realmente construída pelos nossos alunos. Vamos pensar sobre isso, hein? Deixa aqui os seus comentários aqui abaixo, e se você ainda não assistiu os outros papos pedagógicos, eles estão todos lá no canal Sala dos Professores, lá no YouTube. Assista, e se você gostar, encaminha o link para outros colegas, né, para outros professores, para que a gente possa fazer uma grande rede de reflexões sobre a nossa ação pedagógica. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Papo Pedagógico.